Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. A semana passada, irmãos, nós meditamos do versículo 7 ao verso de número 15. No verso 7, o apóstolo Paulo ele diz que agora temos um tesouro em vaso de barro. Esse tesouro ele nos mostra no versículo 6 do capítulo 4 que esse tesouro que nós temos é a luz do Evangelho que brilhou em nossos corações para o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esse é o tesouro, então, que no versículo 7 ele vai dizer que agora nós temos esse tesouro em vaso de barro. Por quê tesouro em vaso de barro? Nós temos uma coisa valiosa, uma coisa gloriosa, em vasos de barro que somos nós, frágeis, né? Frágeis na nossa estrutura, mas que como os vasos de barro eram aquelas coisas mais baratas e simples da antiguidade, nós, como seres humanos, temos a iluminação do Evangelho dentro de nós. E no versos 8 e 9, ele vai falar, irmão, das coisas que sofremos aqui. Ele diz, olha, somos atribulados de todos os lados, pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Ele se refere, então, aqui àqueles sofrimentos que ele passa por causa do Evangelho, por causa desse tesouro que ele tem dentro dele. Ele passa por essas aflições, mas isso também, esse tesouro é aquilo que o sustenta para não se desanimar e para não se sentir destruído. Ele diz, olha, em todos os momentos eu passo por várias situações, mas de uma coisa eu tenho certeza, não estou desamparado. Porque a nossa tendência, irmãos, como seres humanos, frágeis, como vasos de barro são, é achar que no momento que nós estamos passando por dificuldades, parece que nós estamos sozinhos, parece que nós estamos desamparados. Será que Deus me deixou para eu estar passando por tudo isso? Me sinto destruído, mas uma coisa eu sei, não estou sozinho, não estou desamparado. Em momento nenhum, irmãos, qualquer que seja a circunstância que você esteja passando, coloque isso no seu coração. Você não está sozinho. Amém? Não é porque você está passando por dificuldades que, Deus foi embora. Deus me abandonou. Jamais pense isso, irmãos. E saiba de uma coisa, seja qual for a tua situação, Deus ele tem o controle dela. Você pode até ter perdido o controle da tua situação. Você pode até ter perdido o controle naquele momento, você vê, não, isso foge do meu controle. E pode estar fora do seu controle, irmão, mas não está fora do controle de Deus. Amém? E no versículo 10 e 11 ele vai dizer, olha, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo, Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, sempre somos entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. O que ele coloca aqui, irmãos? Que nós vivemos o sofrimento por causa da glória de Cristo, e da mesma maneira que se sofre por causa de Cristo, no final, a glória de Cristo também será revelada em nós. No final de passarmos todos por causa do Evangelho, por causa do nome de Cristo, a glória de Cristo será revelada em nosso corpo, em nossa vida. Aí ele diz, olha, no versículo 12 e 13, de modo que em nós atua a morte. Estamos sempre sujeitos à morte, é o que o apóstolo Paulo diz. Estamos sempre passando por perigo de morte. Somos espancados, somos humilhados, né?
temos que fugir muitas vezes à morte. Sempre atua em nós, mas em vocês a vida. Aquilo que nos traz a morte, nos traz perigo de morte, gera vida em vocês. Porque o que traz a morte a nós? A causa do Evangelho. O que gera vida em vocês? O próprio Evangelho que nós anunciamos. Então, da mesma sorte que a morte atua em nós, em vocês atua a vida. No versículo 13 diz, está escrito, crie, por isso falei, ninguém fala daquilo que não crê. Se nós anunciamos é porque nós cremos. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso anunciamos, né? Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará. Paulo volta aqui, irmãos, àquela convicção da ressurreição em Cristo, que ele fala no capítulo 15 de 1 Coríntios. Em 1 Coríntios 15, ele fala justamente sobre essa ressurreição. E aqui ele reafirma, olha, sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus de dentre os mortos, também nos ressuscitará. Ou seja, não temos preocupação com a morte, não tememos, porque sabemos de uma coisa, se nos matarem por causa do Evangelho, aquele que ressuscitou Jesus Cristo, também nos ressuscitará. E é por isso que nós não vamos abandonar a causa do Evangelho, por causa dessa convicção. O Paulo, irmãos, eu sou uma pessoa que eu gosto muito das cartas do apóstolo Paulo, né? A doutrina para a igreja do Senhor é maravilhosa, as epístolas de Paulo, todas elas. E sempre que você lê uma epístola do apóstolo Paulo, você vai ver que ele tem convicção dessa ressurreição. Ele tem convicção de Amém. Então, bem, tem um probleminha aqui, né? Mas vamos deixar isso de lado. Então, uma coisa que o apóstolo Paulo, ele sempre teve, irmãos, ele sempre expressa isso, é a convicção de que a morte não tem poder sobre ele. Por quê? Ele está sempre afirmando que aquele que ressuscitou Jesus também o ressuscitará. Se você ler 1 Coríntios capítulo 15, o capítulo inteiro, você vai ver a doutrina da ressurreição ali, irmãos, expressa de uma forma clara, né? E o apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios, ele também expressa isso. Ele diz, porque sabemos, ele já demonstrou que ele não tem medo da morte. Aqui ele vai dizer, olha, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Ou seja, aquele que ressuscitou Jesus dos mortos, também nos ressuscitará e nós seremos apresentados a Deus junto com vocês naquele grande dia. Ou seja, é uma convicção, irmãos. Uma convicção que todo cristão, acho que todo cristão precisaria ter. A convicção da eternidade. Falar em ressurreição é ter convicção da eternidade. No versículo 15 ele vai dizer, tudo isso é para o bem de vocês. Tudo isso que nós passamos, os perigos de morte que nós passamos, não é porque Deus nos abandonou, é para o bem de vocês. Para que a graça que está alcançando um número cada vez maior, qual é essa graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas? Pregação do Evangelho. O Evangelho está sendo propagado e pessoas estão sendo alcançadas pela pregação do Evangelho. Faça que transbordem de vocês ações de graças para a glória de Deus. Ou seja, qual é o motivo? Essa graça crescente, essa graça que está crescendo e está alcançando vidas, um número cada vez maior de pessoas, como ele fala, essa graça, irmãos, ela está trazendo glórias a Deus. Então o Paulo está cumprindo sua missão. Amém? Ele tem enfrentado perigos, ele está sendo acusado
de não ser um dos apóstolos, como é que um apóstolo apanha tanto, como é que um apóstolo está sempre tendo que fugir, como é que um apóstolo está sendo sempre perseguido. Ele diz, essas coisas é tudo por amor de vocês. O que eu passo é tudo por amor de vocês. E essa graça que eu estou pregando, ela tem alcançado um número cada vez maior de pessoas. E isso tem trazido glórias a Deus. Amém? Agora, nessa manhã nós estaremos lendo versículos 16. Irmãos, na verdade eu fiz aqui eu segui aqui o parágrafo. E esse parágrafo, na verdade, agora ele iria até o verso de número 5. Mas nós vamos ler os 3 primeiros versículos, os 3 últimos versículos do capítulo de número 4, e vamos ver, o que o Senhor tem para falar conosco. Se for possível, nós entramos no capítulo 5, senão ficaremos apenas no 4. Vamos ler o verso de número 16? Diz assim a palavra do nosso Deus. Por isso o quê? Por tudo que ele falou até agora. Não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Verso de número 17. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que se não vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vamos orar em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, Supremo e Eterno, louvamos e engrandecemos o Teu santo e poderoso nome por tudo que já presenciamos nessa manhã, por tudo que participamos, pela assembleia no primeiro momento, depois o ensino da Tua santa palavra. Senhor, o ensino que traz crescimento para a vida do cristão. Te louvamos, Senhor, pelos cânticos que foram cantados nessa manhã. E agora nos debruçamos mais uma vez sobre a Tua santa e gloriosa palavra, como foi lida nessa manhã pelo Teu servo, que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que o Senhor continue nos iluminando então, Pai, e que nós possamos caminhar iluminados pela luz da Tua santa e gloriosa palavra, para louvor e glória do Teu santo nome. Amém. Amém, irmãos? Amados, no versículo 16, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, olha, você vê que ele vai começar falando o seguinte: por isso não desanimamos. O porquê não desanimamos? Porque entendemos que tudo que passamos pela causa do Evangelho é algo que está trazendo glórias para Deus e que está trazendo muitas pessoas a se renderem ao Evangelho, Qual era a principal perseguição porque Paulo apanhava e tinha que fugir? Porque ele era um pregador do Evangelho, irmãos. Paulo era um homem que, antes de se converter, perseguia a igreja, concedeu na morte de Estevão, mas depois que ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, o que acontece com ele? O Paulo, ele se converte e ele passa a ser um pregador do Evangelho. E por ser um pregador do Evangelho, um perseguidor antes e agora perseguido, Paulo passa a sofrer pela causa do Evangelho. Tanto que em várias das suas epístolas, ele diz, olha, eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Cristo. Então ele vem mostrando aqui que aquilo que ele sofre é por causa do Evangelho, mas que isso tem trazido glórias a Deus, porque muitas pessoas, através da pregação do Evangelho, têm se rendido aos pés do Senhor. E ele diz o seguinte, então a conclusão dele é por isso que eu não me desanimo. É por isso que nós não desanimamos. Por quê? Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados. Ou seja, exteriormente, olha, estou sofrendo, estou envelhecendo, tendo apanhado, estou a me desgastar fisicamente, mas
Enquanto eu estou me desgastando exteriormente, interiormente eu estou me renovando. Eu estou crescendo interiormente. Exteriormente, meu corpo está se corrompendo, está envelhecendo, está enfraquecendo. Mas, em compensação, interiormente eu estou sendo renovado. Dia após dia. Embora o corpo físico, irmão, sofra com a dor e o envelhecimento natural, o nosso interior somos renovados, crescemos em fé. A vida cristã ela tem que trazer maturidade à nossa fé. Nós não podemos, irmãos, o tempo está passando e a gente labutando a causa do Evangelho e não amadurecer em fé. Tem irmão que parece que só vive derrotado, irmão. Já viu aquele tempo de crente derrotista? Que só vive derrotado? Ele não está nem apanhando como Paulo apanhava. Ele não é nem perseguido pela causa do Evangelho, porque hoje no nosso país, por enquanto, nós ainda temos a liberdade de viver o Evangelho. Mas ele parece que é um crente derrotado. Ele não cresce interiormente. Ele não cresce na sua convicção de fé. Ele não cresce em santidade. Ele não cresce em santidade. Porque a santidade, irmãos, nós sabemos que a regeneração é de uma vez, mas a santidade ela é um dia a dia. É um desenrolar na vida com Deus. Aí se o camarada não cresce em santidade, como que ele vai crescer na fé? Ou seja, seu corpo está envelhecendo, né? Está se corrompendo, porque nós estamos em um corpo corruptível. Esse corpo, a cada dia, ele envelhece. Quem não tinha ruga há 5 anos atrás, agora já tem. Né? Quem não tinha dor nas costas há 10 anos atrás, hoje está cheio de dor nas costas, cheio de reumatismo. Né? Ou seja, o nosso corpo interior ele está se corrompendo, irmão. Mas o que o apóstolo Paulo fala é que enquanto esse corpo, enquanto o exterior está se corrompendo, o interior, ele se renova a cada dia. Esse corpo interior, irmãos, tem que crescer em fé, santidade, comunhão com Deus, crescimento espiritual. Enquanto por fora nós morremos, irmãos, por dentro somos gerados a cada dia, gerados em vida em Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo ele não tem preocupação. Ele diz, olha, enquanto o meu corpo ele está se corrompendo, enquanto o exterior se corrompe, o interior se renova. Enquanto o exterior envelhece, o interior ele é gerado em vida em Cristo Jesus a cada dia. É por isso que ele não tinha preocupações. É por isso que ele não tinha problemas, irmãos, com o sofrimento. Porque ele sabia que no interior ele estava crescendo espiritualmente. Que no interior ele estava sendo renovado. Aí no versículo 17, olha o que ele vai dizer. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. A glória eterna que está sendo produzida dentro de nós, ela supera todos os sofrimentos. Ela supera todos os sofrimentos. Essa glória eterna que está sendo produzida, olha bem, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Meu irmão, o camarada apanha e fica deixado como morto. O camarada ele tem que sair de uma cidade, descido por um cesto, para não ser morto. Todo lugar é perseguição, todo lugar é açoite, todo lugar é prisão. Aí ele, olha a declaração dele, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Nossos sofrimentos leves e momentâneos.
estão produzindo em nós uma glória eterna que é superior, que pesa mais, que é superior a todos eles. O que está sendo produzido dentro de mim, por esses movimentos leves e momentâneos, olha, tem um peso muito maior. A glória que está sendo gerada em mim tem um peso muito maior do que os sofrimentos. Mas você já percebeu que a gente nunca olha para nada a não ser para o sofrimento quando nós estamos sofrendo? A gente nunca olha de uma perspectiva diferente. Quando você está sofrendo, quando o ser humano está sofrendo, ele não consegue enxergar mais nada. Ele não consegue ver mais nada. Ele só vê o sofrimento. Ele não vê crescimento. Ele não consegue enxergar Deus no sofrimento dele. O sofrimento, para nós, irmãos, parece que é coisa de que Deus foi tirar umas férias e nos deixou sozinho. Poxa, como que eu estou sofrendo? Mas aí, irmãos, se nós olharmos para as Escrituras, o sofrimento que os homens de Deus passaram nunca foi causa de que Deus os tinha abandonado. Então, o que o apóstolo Paulo diz é que os leves e momentâneos... Sabe por que ele chama esse sofrimento de momentâneos, irmãos? Porque ele sabia de uma coisa, que teria uma hora que todos esses sofrimentos passariam. Então é um momento. Esse sofrimento não é eterno. Esse sofrimento não é eterno, esse sofrimento é passageiro. Por mais que ele demore, mas esse sofrimento ele tem dia marcado para acabar. Ah, pastor, mas eu estou com câncer, estou sofrendo, estou com câncer terminal. Tem um dia para acabar, irmão. Sabe quando é que esse sofrimento do câncer vai acabar? No dia que você morrer. Você vai morrer e vai estar na glória de Deus. Qualquer sofrimento terreno, ele tem prazo para acabar, irmão. Qualquer sofrimento terreno tem prazo para acabar. Irmãos, vamos dar uma olhadinha em Romanos 8. Apenas para a gente ter Romanos 8, do 16 ao 18. Só para nós termos mais ou menos aqui uma base do que o Paulo está falando, eu vou estar lendo. Romanos 8, 16 ao 18. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. 17. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Considero que os nossos sofrimentos atuais, aqui terrenos, não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Tem algo muito maior que nos aguarda, irmão. Tem algo muito maior que nos aguarda. Quando existe hoje uma igreja na terra que é assim. Essa igreja ela tem que ser próspera, né? Os membros da igreja têm que ser ricos, né? Se você é crente, você tem que ser rico. Se você é crente, o teu filho não pode adoecer. Se você é crente, o teu marido não pode ficar desempregado. Se você é crente, você tem que ter tudo na sua casa do bom e do melhor. Né? Não é o que se prega por aí? Se você é crente, você tem que andar no melhor carro. Né? Aí onde é que nós encontramos isso na Bíblia, irmão? Quando nós vamos para as Sagradas Escrituras, onde é que nós encontramos isso, pelo amor de Deus, que eu já estou procurando há anos e não encontro? Mas o que a palavra do Senhor ela diz
é que os nossos sofrimentos, as nossas necessidades atuais, elas não podem ser comparadas com aquilo que nos aguarda, irmãos, com a glória que em nós há de ser revelada. A nossa vida, irmãos, a tua vida, ela não se resume aqui. As promessas que o Senhor fez para a igreja não são promessas temporais e passageiras, são promessas eternas. As promessas que Cristo tem para a igreja, sofra ela o que sofrer aqui, irmãos, são promessas eternas, que não estão aqui, que não se reduzem à vida que você vive aqui. Essa vida aqui é passageira. Essa vida aqui é passageira, irmão. Essa vida não é eterna. As promessas que Jesus fez para a igreja são promessas para a eternidade. Jesus fez promessas para aqui, sim. No mundo vocês terão aflição. No mundo vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. No versículo 18... olha o que o Paulo vai dizer, irmão. Assim, está relacionado aos versículos que passaram, fixamos os nossos olhos, não naquilo que vemos, não naquilo que se vê, não naquilo que é palpável, não naquilo que é visível. Olha só, irmãos, fixamos os nossos olhos não naquilo que nós estamos vendo, mas naquilo que não vemos. Não é interessante isso? Nós não fixamos os nossos olhos naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós não vemos. Pois o que nós vemos é transitório, é passageiro. Mas aquilo que nós não vemos é eterno. Você entendeu? Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós não vemos. Nós estamos olhando para aquilo que nós não vemos, irmãos. É lá que estão nossos olhos. E por que isso? Porque aquilo que eu estou vendo é passageiro, é temporário. Mas aquilo que eu não vejo é eterno. Você consegue fixar os teus olhos naquilo que você não vê? Nas coisas invisíveis, naquilo que Cristo prometeu? Ou você é limitado a só enxergar aquilo que você está vendo? Eu gostaria, irmãos, de ler uma passagem com os irmãos em Hebreus 10. Amém? Hebreus capítulo de número 10, dentro desse mesmo contexto. Aí você... Hebreus 10... Eu vou ler do 32 ao 39, vou fazer a leitura, para os irmãos ver a relação aqui com isso que nós estamos vendo hoje. Hebreus 10, do 32 ao 39. Diz assim a palavra do nosso Deus, né? Lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento, tá? Dias que vocês foram iluminados, dias que vocês conheceram o Evangelho, que despertaram para a palavra de Deus. O que aconteceu com os irmãos aqui? O escritor de Hebreus fala. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes, vocês foram expostos a insultos, vocês foram insultados, a tribulações, e em outras ocasiões se fizeram solidários e assim foram tratados. Ou seja, quando vocês foram iluminados, vocês suportaram muita luta e muito sofrimento. Muitas vezes vocês foram insultados,
suportaram tribulações. E quando não, em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Quando não aconteceu com vocês, aconteceu com outros irmãos, e vocês foram solidários com aqueles outros irmãos que estavam sofrendo. 34. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente, olha bem o que ele vai falar, vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Olha que maravilhoso, irmãos. Aqueles irmãos sofreram, se compadeciam dos que estavam presos, né? Aí ele vai dizer, e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, sabendo pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Olha só que maravilhoso, irmãos. Você já imaginou você ter seus próprios bens confiscados? Não porque você está devendo para o leão, não, nada disso. Não porque você está devendo para o banco, não. Porque você está sendo perseguido por causa do Evangelho. Você sofre insulto, você sofre tribulações. Aí chega o ápice, que é você ter suas coisas confiscadas, seus bens confiscados. Aí você não tem problema, você recebe isso alegremente, porque você sabe que você tem bens muito superiores a esses bens terrenos, e esses bens, eles são eternos e permanentes, ninguém pode tomar de você. Ninguém pode tomar de você. Aqui, eles podem tomar tua casa, podem tomar teu carro, podem tomar talvez até tua liberdade. Mas tem coisas, irmãos, que nós precisamos saber que são eternas e permanentes, ninguém pode tirar de nós. Ninguém pode tomar de nós. Porque não são coisas que o homem nos deu, são coisas que o Senhor, Ele nos prometeu e Ele nos dará. E aquilo que o Senhor nos deu, irmão, aquilo que o Senhor nos dá, isso é eterno, isso é permanente. Então nós precisamos, irmãos, orar a Deus para que Ele nos ajude a manter nossos olhos não nas coisas que vemos. Irmão, tem muito crente, tem muito cristão apegado aos bens terrenos. Tem muitos cristãos apegados a este mundo. Tem muitos cristãos, irmãos, vivendo como se a eternidade dele fosse aqui. Aí, isso leva a muitas consequências, irmãos. Esse apego às coisas terrenas leva as pessoas a muitas consequências. Uma delas, irmãos, o apego aos bens terrenos, às coisas que se veem, ela pode te tornar várias coisas. Elas podem te tornar um crente infiel. Ela pode te tornar um crente arrogante. Ela pode te tornar um crente soberbo. E principalmente o apego às coisas terrenas, elas podem te tornar um crente avarento. E a avareza, ela é idolatria. Ou seja, o apego aos bens terrenos, ele pode levar você a ser um idólatra. Alguém que ama, a palavra do Senhor em 1 de João diz assim, irmãos: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Pois aquele que ama o mundo, verdadeiramente não conhece o amor do Pai. Muitas vezes nós fazemos parte de uma igreja. Muitas vezes nós fazemos parte, de uma comunidade evangélica. Estamos no culto todos os domingos. Mas como foi falado nessa manhã aqui no ensino,
muitas vezes o nosso coração está totalmente em outras coisas. Nós só conseguimos enxergar aquilo que é daqui. Nós só conseguimos enxergar aquilo que é terreno. Não temos visão para enxergar aquilo que não se vê. Porque aquilo que não se vê, irmãos, nós não enxergamos com os olhos físicos. Aquilo que não se vê, como o apóstolo Paulo diz, nós só conseguimos enxergar com olhos espirituais. Só consegue enxergar a coisa que não se vê pelos olhos da fé. Esses nossos olhos aqui, eles enxergam as coisas terrenas, mas eles não conseguem enxergar as coisas do alto. E sabe o que acontece, irmãos? Não crescemos espiritualmente. Como o apóstolo Paulo falou, ainda que esse corpo se corrompa, ainda que o exterior se corrompa, no interior estou sendo renovado dia após dia. Todos os dias estou sendo renovado. Não tenho preocupação com o exterior, que está envelhecendo, né? Tem pessoas que quando o exterior começa a envelhecer, ele começa a estica de um lado, estica do outro, né? Puxa os olhos, bota coisa na boca, para a boca que murchou crescer e tudo, né? Mas interiormente não há preocupação com isso. Só há preocupação com o exterior, com aquilo que os outros veem. A nossa preocupação maior, irmãos, claro, irmãos, não estou desprezando aqui o cuidado com o corpo físico, pelo amor de Deus. Eu vou ficar feia porque o pastor falou que eu tenho que ser feia. Não, irmão. Deixa o tempo fazer o seu papel, tá bom? Agora, interiormente, irmãos, nós temos que nos renovar a cada dia. Precisamos ser renovados a cada dia no nosso homem interior. Irmão, cresça em fé, cresça em santidade, cresça na presença do Senhor. Porque quando você estiver crescendo interiormente, irmãos, você vai estar ciente que o teu exterior vai estar se corrompendo, envelhecendo, mas você vai estar crescendo, você vai estar sendo renovado no seu interior. Amém? Eu queria deixar uma aplicação para esses 3 primeiros versículos. Irmãos, e a aplicação que eu tenho nesses 3 primeiros versículos é: mantenha teus olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da fé. Amém? Mantenha os teus olhos em Jesus. Não adianta nós querermos, irmãos, estarmos tão atentos com as coisas terrenas e nos esquecermos da promessa do nosso Senhor. Primeiramente, irmãos, aquilo que nós temos é aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Quando nós tirarmos os olhos daquilo que nós vemos, talvez nós consigamos enxergar aquilo que nós não vemos. Porque enquanto nós estivermos focados, irmãos, só nas coisas aparentes, só nas coisas transitórias, as coisas eternas, elas estarão sendo deixadas de lado. Enquanto nós estivermos focados só naquilo que nós podemos ver, só na nossa vida aqui, só como adquirir, só como ganhar, só como possuir, só como acumular, nós estaremos esquecendo, com certeza, de colocarmos os nossos olhos nas coisas que são eternas. E nós não vivemos por aquilo que é passageiro, irmão. Eu e você, regenerados em Cristo Jesus, nós vivemos para as coisas eternas, porque nós sabemos que as coisas passageiras, amanhã elas não existirão mais. Amém? Se você for levado hoje, irmãos, essas coisas passageiras, elas continuarão aqui, mas você já estará desfrutando das coisas eternas. Amém? As coisas passageiras continuarão e aqui todas elas terão um fim. Todas elas terão um fim. Mas as coisas eternas, isso ninguém pode tirar de você. Amém?